Olá pessoal, hoje nós vamos ter uma aula de matemática sobre frações. Vocês já viram frações no quarto ano. Agora nós vamos fazer só tipo uma revisão que veio no nosso livro, para depois aprofundar. Então vamos só relembrar. É um assunto bem pequeno e que diz assim na página 3, frações parte do todo. Então ele traz um texto que fala sobre o sono. O mistério do sono. Então vamos lá. Tem gente que gosta de acordar cedo, tem gente que detesta e tem gente que dorme em horários que podem parecer esquisitos para a maioria das pessoas. O cientista Leonardo da Vinci, por exemplo, dormia cerca de 15 minutos por hora durante 24 horas do dia. O imperador Napoleão Bonaparte, por sua vez, deitava-se durante 24 horas do dia, antes da meia-noite, e acordava às 2 horas da madrugada para trabalhar, deitando-se novamente às 5 para levantar às 7 da manhã. Os cientistas vêm estudando o sono para tentar desvendar seus mistérios, mas ainda estão longe de determinar o que é normal ou não. O ser humano passa cerca de 1/3 de sua vida dormindo. Isso poderá parecer um desperdício se dormir não fosse tão importante. O ritmo acelerado do mundo moderno leva o homem a tentar resistir ao sono, este fenômeno que consome uma parcela tão significativa do seu tempo. No entanto, ele sempre acaba se rendendo e dorme. Esse texto foi só apenas para apresentar que o ser humano passa dormindo por meio de uma figura, de uma fração. O homem passa dormindo 1/3, que representa um inteiro, que foi dividido em 3 partes iguais, e uma que foi pintada. Esse inteiro representa a vida inteira de um ser humano, e o quadrinho pintado, a parte da vida que ele passa dormindo. Então agora nós vamos passar para a página seguinte, para a gente compreender o que se passa. Aqui tem algumas figuras, mas é porque veio assim no livro, não tem problema, mas dá muito bem para a gente entender. Vamos lá. Os inteiros a seguir são diferentes, mas todos eles foram divididos em partes iguais. Porque, aqui é um círculo, e todas as figuras geométricas elas foram divididas em partes iguais. O que aconteceu que ela foi só pintada em algumas partes. Por exemplo, aqui 1/2, 4/6, 6/8 e 3/10. Essas figuras, ela tem o numerador e tem o denominador, que é na fração. Por exemplo, a figura 6/8, numerador 6, denominador 8. Aqui tem 8 quadrinhos, foram pintados só 6. Então, o 6 é o numerador e o 8 é o denominador. Da mesma forma que o 1 é o numerador e o 2 é o denominador. O 1 é a parte que foi pintada. Então, na fração, vocês vão ver o seguinte, que na fração a gente vai ler assim, a fração 1/2, 1/3, 4/6, 6/8, 3/10, 12 centésimos, tá vendo? E 1 milésimo. Da mesma forma vai acontecer no livro, nas páginas de 5 a 8, que vocês vão fazer. No livro diz assim, também quando é um número maior, 8/15, que é a fração, vamos supor que aqui fosse um 8 e aqui um 15, 8/15. 15/26. Lemos o numerador, depois o denominador e em seguida os avos. Então aí as frações representam parte de um inteiro, o denominador dá nome à fração, indicando em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Quando a gente fala em fração, a gente pensa em divisão. Então, vocês vão ver na primeira questão figuras, e vocês vão colocar as frações e vão colocar a leitura como se lê as frações.
Na página 6, vocês vão ver figuras e vão dizer qual das figuras não representa a fração 1/4. Então, vocês vão olhar lá, tem a A, B, a C e a D, e vocês vão escolher. Complete a tabela com as leituras e a pintura das figuras que representam as frações. Lá no livro, na página 6, a questão 3, vocês vão ver as frações, vão completar com a leitura e vão fazer as figuras que as frações estão pedindo. Na página 7, representa os números a seguir com as frações. Então, 1/3 vocês vão ver a leitura das frações e vocês vão escrever as frações, certo? Quando ela diz 4/15, 2/10, então vocês vão representar por frações. Na quinta questão, escreva uma fração cujo numerador é o número. Nós sabemos que aqui é o numerador e aqui é o denominador. Então, ele vai dizer 6 é o numerador. Aí você vai lá, vai escrever e ele representa o resto da frase para vocês completarem com o resto da fração e fazer a fração. Depois, vocês vão escrever frações cujo numerador, você vai lá que vai ter com denominador e com numerador que eles vão pedir. Então, retorna sempre a essa página para vocês fazerem as questões da página 7. A mesma coisa vão ser das páginas 8 também. Retorna a esse conteúdo, só tem ele lá e o resto é só atividades referente a essas práticas aqui. Então, para tirar a dúvida de vocês na sala virtual a gente se encontra. Então, preste atenção a essa atividade aqui, essa página 4, que vocês vão responder bem certinho todas as outras páginas, ok? Tchau!